Muito bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre taxonomia, tudo bem? Taxonomia é um ramo da biologia que estuda a classificação dos organismos em grupos, tudo bem? Taxon é o nome que a gente dá para qualquer agrupamento formado por seres vivos na biologia, tudo bem? Por isso que essa área que forma grupos, né, que classifica os organismos, é chamada de taxonomia. É bem intuitivo. O interessante é que essa taxonomia ela é uma classificação sistemática, tudo bem? Quando eu estou falando de sistemática, eu quero dizer que há um sistema a se seguir, tudo bem? Essa classificação é formada por um sistema que classifica os organismos. É esse sistema que a gente vai ver hoje. Tá? A maioria das pessoas conhece um conceito dessa sistemática, né? Que é o conceito de espécie. A gente vive falando, não, porque essa espécie sei lá, de besouro, essa espécie de lobo, essa espécie... Nós somos uma espécie, né? Então a gente vive falando de espécie, mas afinal de contas, o que é o conceito de espécie, né? O que define que um organismo é de uma espécie e que outro organismo é de outra espécie, né? O que define que nós todos somos da mesma espécie, tudo bem? São da mesma espécie um conjunto de organismos que reproduzem entre si e geram descendentes férteis, tudo bem? Esse detalhe dos descendentes férteis é muito importante. Então, por exemplo, se eu tenho dois cachorros, eles cruzam e têm filhotes. Esses filhotes, posteriormente, vão conseguir reproduzir e gerar descendentes também. Significa que esses dois primeiros cães são da mesma espécie. Mas tem um exemplo bem utilizado, que é o exemplo do burro ou da mula, tudo bem? O burro e a mula, eles são resultado do cruzamento entre a égua e o jumento, tudo bem? Então a égua e o jumento cruzam e geram um descendente, que é o burro ou a mula, se for fêmea, né? O que é curioso? É que esses dois, né, burro e a mula, eles são inférteis, eles não conseguem ter filhos, reproduzir e ter filhos. Então eles são, por serem inférteis, a gente pode definir que a égua, que é a fêmea do cavalo, né, e o jumento são de espécies diferentes, eles não são da mesma espécie, tudo bem? Então, o conceito de espécie, espero que ele tenha ficado claro, porque ele vai permear toda a taxonomia, tudo bem? É um conceito que tem que ficar bem claro pra gente. E a classificação dos seres vivos não é uma novidade, né? Ela foi feita, algo explorado desde antes da biologia como a gente conhece hoje, né? Aristóteles, lá no século IV a.C., já falou um pouco de classificação de seres vivos. Ele usava alguns critérios que hoje a gente não utiliza muito, mas ele falava sobre tipo de reprodução, cor do sangue, se era vermelho ou não, né? E um cara que é mais importante pra gente, que é o Carl Linnaeus, né? Que é um sueco que viveu no século XVIII. Ele é mais interessante porque ele cria as bases do nosso sistema de classificação atual. Inclusive, ele vai criar o sistema binominal, tudo bem? Que é sobre o que a gente vai falar agora. O sistema binominal é um sistema que vai ajudar a gente a formar os nomes científicos. Todo mundo já ouviu falar de nome científico daquela espécie ou da outra espécie, né? O nome científico ele segue algumas regras, tudo bem? São as regras desse sistema binominal criado pelo Linneu, o cara que a gente acabou de falar. Então, primeiro, todo nome científico está em latim, tudo bem? Aquela língua romana que hoje nenhum país mais fala, tudo bem? Por que a gente usa o latim? O latim, por ser uma língua morta, ela não sofre modificações, né? A língua é bem dinâmica, né? Ela vai se transformando ao longo do tempo conforme ela é usada. Mas como o latim não é mais utilizado por povos em nenhum lugar, essa língua morta que não se modifica ao longo do tempo. E ela é útil pra gente porque se um cientista brasileiro, norte-americano e chinês se encontrarem e ambos falarem, por exemplo, sobre a pau-brasilia equinata, que é o nome científico do pau-brasil, eles vão ambos saber do que eles estão falando, tudo bem? Não vai cada um falar um nome em chinês, em português e em inglês, tudo bem? Cada um vai usar um único nome, que é o nome científico, que é em latim, tudo bem? Então, por isso que a gente usa o latim. Outra coisa interessante é que, como o nome indica, o sistema é binominal, ou seja, bi de 2, nominal de nome. Então, todo nome científico é duplo, possuem dois termos, tudo bem? Homo sapiens, pau-brasilia equinata.
Bótrops, jararaca, são todos nomes científicos. No caso do ser humano, do pau-brasil e da jararaca, tudo bem? Tem algumas outras regras que a gente tem que saber. O primeiro dos nomes, ele vai sempre se iniciar com letra maiúscula, tudo bem? O segundo não, o segundo é com letra minúscula, mas o primeiro sempre com letra maiúscula. E outra coisa, você tem sempre que destacar o nome científico no texto. Vocês podem reparar aqui que eu grifei os nomes científicos, certo? Você tem que fazer isso. Quando você escreve à mão, é bom grifar, mas em textos digitados, né, você normalmente encontra esses nomes em itálicos, deitadinhos, mas eles podem estar em negrito ou destacados de outra forma. Você tem sempre que destacar, certo? Então, caso você for escrever numa prova ou algum texto que use nome científico, você tem que seguir essas regrinhas. Primeiro nome, letra maiúscula. A primeira letra do primeiro nome, letra maiúscula. E você tem que destacar esse nome. E outra coisa que é interessante é que aquele sistema binominal, né, de ter dois nomes, ele não está aí por acaso. Cada nome tem um significado. O primeiro nome é o epíteto genérico, ou seja, ele indica o gênero a qual aquela espécie pertence. E o epíteto específico indica qual espécie é aquela dentro daquele gênero, tudo bem? Então aqui a gente tem o Canis familiaris, que é o cão doméstico que a gente conhece, certo? O Canis familiaris, ele tem o epíteto genérico Canis, ou seja, ele está dentro do gênero Canis. E qual espécie que é dentro do gênero Canis? É a espécie familiaris, Canis familiaris. Mas tem outra coisa que a gente tem que ressaltar. Você nunca deve chamar uma espécie só pelo segundo nome, só pelo epíteto específico, tá? Sempre tem que ser os dois nomes. Se eu for falar de uma espécie, eu tenho que falar Canis familiaris. Nunca falo só familiares ou apenas sapiens. Por quê? Eu tenho aqui duas espécies diferentes. A Cannabis sativa e a Oryza sativa, tudo bem? A Cannabis, caso vocês não saibam, é a maconha, é o nome científico da maconha. E a Oryza sativa é o arroz que a gente come em casa, né? Se eu usar apenas o segundo nome, de qual das duas que eu vou estar falando? Eu não sei. Eu tenho que usar sempre os dois nomes. Cannabis sativa, Oryza sativa. Então é muito importante que vocês utilizem o nome científico corretamente, ok? Seguindo, a gente falou do epíteto genérico que ele indica o gênero, né? Mas afinal de contas, o que é o gênero? O gênero, ele é um nível taxonômico, ou seja, ele é um taxon, ele é um nível de taxon. Ou seja, a gente tem um agrupamento que é o agrupamento das espécies, mas se eu juntar várias espécies próximas, eu formo um outro taxon, um outro agrupamento. E esse agrupamento eu vou chamar de gênero. Então, o gênero é a reunião de várias espécies parecidas, próximas. O que é interessante, se eu reunir vários gêneros semelhantes, eu vou formar uma família. Uma reunião de gêneros próximos forma uma família, tudo bem? Sempre ressaltando que o taxon é um agrupamento independente do nível hierárquico. Você pode estar pensando, cara, ficou meio confuso, várias espécies formam um gênero e vários gêneros formam uma família. Como assim? Vamos esclarecer isso agora, tudo bem? A gente tem categorias taxonômicas, tudo bem? Ou seja, níveis hierárquicos. A gente falou que a taxonomia estuda os agrupamentos, só que existem níveis de agrupamentos, tudo bem? Então, por exemplo, eu posso ter uma espécie. Várias espécies parecidas formam um gênero. Vários gêneros parecidos formam uma família. Várias famílias parecidas formam uma ordem e assim por diante, até chegar no reino que é o nível máximo, tudo bem? Para que você se lembre dessa sequência de taxons, né, de nomes dos níveis hierárquicos, existe esse macete da palavra reficofage, tudo bem? Ou seja, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, tudo bem? Os 7 níveis estão resumidos aqui nesse termo, é um macete muito utilizado aí para quem estuda para o vestibular, tudo bem? Então, isso daqui talvez não fique claro à primeira vista, mas vamos supor o seguinte, que eu estou falando de classificação não de animais, ou de organismos, melhor dizendo, mas de música. Então, vamos supor que vou dividir a música em reinos, tudo bem? Vamos supor que eu pegue o reino do rock, né? Vou pegar uma caixa bem grande e tudo que for rock eu vou pôr dentro dessa caixa, tudo bem?
O que vai acontecer? Eu pego essa grande caixa e jogo tudo que é rock lá dentro. Só que tem muitas divisões dentro do rock. Eu posso falar de metal, posso falar de punk, posso falar de rock mais clássico. Então eu tenho vários subgêneros dentro do rock. Então eu pego essa caixa do reino, né, do rock, e divido ela em subgêneros do rock. Eu pego uma caixa do metal, por exemplo, uma caixa para o punk, outra caixa para o rock clássico. Essas divisões dentro da caixa maior é o filo, tudo bem? Então tem o reino do rock, eu peguei o filo do metal, o filo do punk, como eu já tinha dito. Só que eu olho dentro do filo, né, do subgênero do metal, dentro do filo do metal, e eu tenho vários subgêneros. Eu tenho heavy metal, black metal, thrash metal. Então eu vou dividir esse subgênero, né, esse filo do metal, em subgêneros abaixo de filo, ou seja, em classes. Aí vai ter a classe do thrash metal, do heavy metal, do black metal, etc. E eu vou cada vez mais especificando até chegar no nível mais baixo, que é o nível de espécie, certo? Então, essa é a lógica. Então, vamos supor que eu tenho aqui a caixa da classe do thrash metal, do heavy metal, do black metal. O que é interessante? Se eu tenho duas músicas que estão no nível de classe de heavy metal, o que é interessante? Se a gente está na mesma classe, essas duas músicas estão na mesma classe, obrigatoriamente elas estão na mesma caixa de filo e obrigatoriamente elas estão na mesma caixa de reino, tudo bem? Várias questões do vestibular vão cobrar isso. Se duas espécies estão na mesma classe, significa obrigatoriamente que elas compartilham filo e reino, tudo bem? Vamos trazer um exemplo para ilustrar isso. Ó, eu tenho aqui a onça pintada, né, que a gente conhece. O nome científico dela é Panthera onca, tudo bem? Onca porque não tem cedilha em latim. Mas o interessante pra gente aqui é que, bem, se a gente sabe o nome científico dela, Panthera onca, a gente sabe o gênero, né? Panthera onca, epíteto específico, epíteto genérico. Então, epíteto genérico indica o gênero. Qual o gênero? Gênero Panthera. É isso, não tem segredo. O que é interessante? Se eu pegar o gênero Panthera com alguns outros gêneros próximos, como por exemplo o gênero Felis, que é o gênero dos gatos, né, domésticos, eu vou formar uma família, que é a família dos Felidae. Tudo bem, aqui está Felidae, só que esse AE em latim se lê como I, então é Felidae. A família Felidae, então, é formada pelos gêneros Panthera, Felis, entre outros, que eu não vou colocar aqui, certo? Essa família dos Felidae, ela é próxima da família, por exemplo, dos Canidae, que são os cães, os lobos, etc. Esses gêneros, inclusive essas famílias e outras famílias, como por exemplo a família Mustelidae, que é a família do furão, juntas formam a ordem dos carnívora, tudo bem? Ou seja, dos carnívoros, certo? A ordem dos carnívoros, junto com outras ordens, como por exemplo a ordem dos primatas, forma a classe mamária, que é a classe dos mamíferos. E se você for acompanhando aqui do lado, né, a gente começou com espécie, passou para gênero, para família, para ordem, chegou em classe dos mamíferos. Se eu juntar o gênero dos mamíferos com o gênero dos répteis, dos peixes, entre outras classes, né, perdão, usando classe, né, o termo correto, a gente vai ter um filo, que é o filo dos cordados, tudo bem? Filo cordata. Cordados são basicamente, né, resumindo bem, os vertebrados. Se eu junto o filo dos cordata, né, dos cordados, com o filo dos moluscos, das águas-vivas, entre outros filos, eu formo finalmente o reino animal, tudo bem? Que é o nível máximo, né, da categoria taxonômica. Então, a gente tem que estudar os reinos na biologia. São 5 deles, certo? O reino dos animais e mais 4. E eu falo deles no próximo vídeo. Por enquanto, nesse vídeo, é isso.